Tem uma pergunta que volta e meia, sabe, me para e me obriga a pensar. Quem é você quando ninguém tá olhando? Nossa, É uma daquelas que desmonta a gente, porque tira o foco do que a gente faz, do que a gente mostra pro mundo e vai direto no ponto, né? Quem a gente é de verdade quando as cortinas se fecham. essa pergunta é tipo o ponto de partida de todo o material que a gente tem para nossa conversa de hoje. São trechos do livro de Bill Hybels, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, e a premissa dele é bem provocadora. Ele diz que existem certos traços de caráter que ele até chama de ameaçados de extinção, que são a verdadeira medida de uma pessoa. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como coragem, disciplina, visão e amor. Qualidades que, segundo ele, estão ficando cada vez mais raras. E é exatamente aí que a nossa análise vai mergulhar hoje. A gente não quer só, sei lá, listar essas qualidades. A ideia é investigar o que elas significam na prática, sabe? No caos do dia a dia e entender como é possível cultivar isso. Vamos começar pela coragem, que ele já redefine de um jeito bem interessante. Não é sobre o heroísmo de cinema. De salvar alguém de um prédio em chamas. Exato. Exato. A grande sacada dele para mim é tirar a coragem desse pedestal e trazer para nossa rotina. Ela se manifesta, segundo ele, nas milhares de pequenas escolhas que a gente faz todo dia. Ah, entendi. É aquela bifurcação moral, sabe? A escolha minúscula, mas decisiva, entre o que é certo e o que é só mais fácil. Entre manter uma convicção ou ceder à pressão só para ser aceito. É a força que aparece quando não tem ninguém para aplaudir. E um dos campos de batalha que ele aponta para essa coragem e que me pegou de surpresa foram os relacionamentos. Sim. Ele diz que é preciso uma coragem imensa para um casal sentar e colocar os problemas reais na mesa, com honestidade, em vez de varrer para debaixo do tapete. E deixar o ressentimento corroer tudo, né? Isso. Ou a coragem dos pais que precisam disciplinar os filhos, mesmo sabendo que vão encarar choro, raiva, aquela cara de eu te odeio. Uhum. E essa coragem, assim como um músculo, precisa ser exercitada. O autor é bem claro nisso. A gente só se torna mais corajoso enfrentando o medo, não desviando dele. Ele conta umas histórias do pai dele que são, assim, ao mesmo tempo assustadoras e muito reveladoras. Confesso que, quando eu li essas histórias, minha primeira reação foi achar o pai dele um tanto radical. Um pouco. Quer dizer, colocar o filho de 12 anos para manobrar de ré uma carreta de 12 metros? Tá, de entregar o leme de um veleiro pro garoto bem na hora de atracar entre pierres de concreto. E a do avião? A do avião é a mais impressionante. Fazê-lo pousar um avião pequeno num dos aeroportos mais perigosos dos Estados Unidos com ventos fortíssimos. Parece loucura. Parece, né? Mas se a gente olha a lógica por trás, o que o pai estava fazendo era forçar uma recalibração da percepção de risco do filho. Como assim? Cada vez que ele era jogado numa situação que parecia impossível e sobrevivia, o cérebro dele registrava, ok, eu sou mais capaz do que meu medo me dizia. O pai não estava ensinando a não ter medo. Certo. Ele estava ensinando que o medo não é um bom conselheiro sobre os nossos limites. Cada vitória contra o pânico constrói uma reserva de autoconfiança para o próximo desafio. Essa ideia de construir a coragem enfrentando o desconforto me parece que tem um elo direto com o próximo ponto, que é a disciplina, não é? Com certeza. Porque os dois exigem uma força que vai contra o nosso impulso de buscar conforto. A coragem lida com a ameaça de fora e a disciplina com o sabotador de dentro. Perfeita conexão. A disciplina é o par da coragem no mundo interior. E a definição que a fonte nos dá é de uma simplicidade genial. Disciplina é a arte de retardar a autossatisfação. É saber dizer não para o prazer de agora, pensando num prazer maior depois. Exatamente. Os exemplos que ele usa são ótimos para a gente visualizar isso. A criança que, diante de um bolo, come primeiro a massa e guarda a cobertura, a melhor parte, para o final. Uhum. Ela adia o melhor para intensificar a experiência. Para poder curtir o resto do dia com a mente livre. E o interessante é que essa lógica de investir desconforto agora por um ganho futuro é a base de
de quase toda estratégia de longo prazo. Verdade. Seja num investimento financeiro, na decisão de fazer uma faculdade, ele está, na verdade, aplicando um princípio quase econômico ao desenvolvimento do caráter. Está dizendo que o caráter é um tipo de investimento de longo prazo em si mesmo. Entendi o conceito. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como se faz isso na prática? Uma coisa é admirar a ideia, outra é não apertar o botão de soneca de manhã. É a grande questão. E aqui ele apresenta uma ferramenta que ele chama de tomar a decisão antecipadamente. A história pessoal dele sobre isso é muito forte. Ele tem um histórico familiar de problemas cardíacos e decidiu de forma irrevogável que iria para a academia todo dia às 3:30 da tarde. E o pulo do gato tá aí. Quando chega às 3:30 e o corpo dele grita, tô cansado, ou a mente diz, você tem muita coisa para fazer, não existe mais negociação. A decisão já foi tomada. Já foi tomada no momento de lucidez, horas ou dias antes. Ele não entra no debate com sentimentos do momento. A ação é só a execução de uma ordem já dada. Mas isso não soa um pouco rígido demais? Quase robótico? E a flexibilidade? E se um imprevisto real acontece às 3:30? Como que o autor lida com essa tensão entre a disciplina e a vida real, que é, bom, imprevisível? Essa é a crítica mais comum, e é uma ótima pergunta. O ponto que ele defende não é uma rigidez cega, mas sim a criação de um sistema operacional padrão para a sua vida. A regra é ir para a academia. Se um dia o prédio pega fogo e você precisa fugir, obviamente a regra é quebrada. A questão é que, para 99% dos dias, a desculpa não é um incêndio. É a preguiça, o cansaço. Faz sentido. A decisão antecipada serve para proteger suas prioridades das suas próprias flutuações de humor. E ele acrescenta outra camada. Ter alguém para prestar contas. Ah, isso ajuda muito. Pedir a um amigo para te cobrar, para perguntar, e aí, foi na academia hoje? Isso cria um suporte social que ajuda a gente a cumprir o que prometemos a nós mesmos. É como criar barreiras contra a nossa própria tendência à autossabotagem. O que me leva a pensar, ter essa coragem e essa disciplina parece ser o combustível para colocar em prática o terceiro traço, a visão. Exatamente. Sem a força para agir, uma visão não passa de uma alucinação, certo? Exato. Disciplina sem visão é só rotina, pode levar ao esgotamento. Visão sem disciplina é só um sonho, leva à frustração. As duas precisam dar juntas. A fonte usa uma imagem clássica para ilustrar isso. 2 prisioneiros olham através das mesmas grades. Um vê as barras de ferro e se afunda no desespero. O outro vê as estrelas entre as barras e se enche de esperança. A realidade externa é a mesma. O que muda tudo é a visão interna. Isso. E o livro desdobra essa ideia de visão em 2 frentes bem distintas. A primeira é a capacidade de enxergar soluções onde a maioria só vê problemas. Ah, A tendência humana, quando tem uma crise, é ficar obcecado pelo problema. A gente reclama, se vitimiza. A pessoa com visão, segundo o autor, reconhece o problema e imediatamente pergunta, ok, e agora? Qual a saída? é uma mudança de foco, né? Da ruminação para ação. Isso. O exemplo bíblico que ele usa para isso é muito contraintuitivo, até chocante. Ele cita a parábola do administrador infiel. Ah, essa é ótima. Jesus conta a história de um cara que vai ser demitido e, antes de sair, chama os devedores do patrão e reduz as dívidas deles para que eles o recebam bem quando ele estiver desempregado. Quer dizer, ele é desonesto para resolver um problema. E o ponto que o autor ressalta é que Jesus, na parábola, não elogia a desonestidade. O que ele elogia é a astúcia, a visão dele. Entendi. Diante de um problema terminal para a carreira, ele não congelou. Ele pensou rápido e criou uma solução engenhosa para garantir o futuro. A lição não é sobre ética, mas sobre a mentalidade de quem, mesmo encurralado, consegue enxergar uma jogada futura. É uma perspectiva bem diferente. E a segunda definição de visão é, talvez ainda mais profunda, a habilidade de enxergar além da aparência das pessoas. Ver o potencial onde todo mundo só vê defeito. Sim, e essa é uma capacidade transformadora. A história usada aqui é a de Jesus com Simão. Todo mundo via em Simão um pescador impetuoso, instável.
Jesus enxergou nele o potencial de uma rocha, de um pilar. E o renomeou para? Pedro. Exato. Que significa rocha. A visão nesse sentido é uma aposta no potencial das pessoas. É enxergar a escultura dentro do bloco de pedra bruto. Vai na contramão do cinismo, que nos treina a ver sempre o pior nos outros. Ver o potencial nos outros. Isso parece ser a ponte perfeita para o último e, segundo o livro, mais importante traço de caráter: o amor. É o arremate de tudo. Porque para apostar no potencial de alguém, você precisa de um tipo de amor muito específico, que vai além do sentimento. Sem dúvida. A coragem, a disciplina e a visão para o autor encontram seu propósito final no amor. Mas ele é rápido em dizer que a palavra amor é perigosamente vaga. Por isso ele a divide. E o contraste que ele cria entre o amor compassivo e o amor com firmeza é extremamente útil. O amor compassivo é o que a gente geralmente entende por empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. A história que ele conta sobre assistir o filme A Escolha de Sofia com a esposa dele é de cortar o coração. É uma cena muito forte. No clímax do filme, a personagem da Meryl Streep é forçada a escolher qual dos seus 2 filhos vai para a câmara de gás. Nossa! Ele conta que enquanto a cena rolava, ele estava pensando em ir buscar mais pipoca. Ao lado dele, a esposa soluçava sem parar. Mais tarde, ela explicou que, por um instante, ela se tornou a personagem. Ela se imaginou tendo que fazer aquela escolha com os filhos deles. Ela não estava assistindo a dor, ela estava sentindo a dor. Isso é compaixão. Uau! Mas aí ele argumenta que só compaixão não basta e introduz o amor com firmeza. E o exemplo que ele dá para isso é um dos mais duros do texto, as palavras de Jesus aos fariseus. Serpentes, raça de víboras. Isso soa como qualquer coisa menos amor. Exato, e essa é a provocação. Mas isso me leva a uma questão que ficou martelando na minha cabeça. Onde fica a linha que me parece muito tênue que separa o amor com firmeza da pura agressividade, da arrogância? É muito fácil justificar a própria crueldade dizendo que é pro bem do outro, não é? Sem dúvida. E essa é a pergunta-chave que define a maturidade do caráter. A distinção, segundo a fonte, está na intenção e no resultado desejado. Certo. A agressividade quer ferir, humilhar. O amor com firmeza, por mais duro que soe, quer curar, alertar, resgatar. A intenção por trás das palavras de Jesus aos fariseus, na interpretação do autor, não era destruir, mas chacoalhá-los para que percebessem o caminho de autodestruição em que estavam. Entendi. O objetivo final é a restauração. Exato. Não a satisfação de quem fala. Um amor que é só compaixão se torna permissivo. Um amor que é só firmeza se torna tirânico. O desafio do caráter é saber quando oferecer um abraço e quando oferecer uma verdade inconveniente. Uau! Ao olhar para o conjunto, fica claro que a construção do caráter não é um evento. É um processo. É o acúmulo de milhares de pequenas decisões, né? A coragem de ter uma conversa difícil, a disciplina de levantar da cama, a visão de buscar uma solução e a sabedoria de amar com compaixão e, quando necessário, com firmeza. Exatamente. E isso nos leva de volta à pergunta do início. Quem você é quando ninguém está olhando? A resposta está na soma dessas escolhas. Não é sobre perfeição, mas sobre a direção que a gente está cultivando no silêncio do nosso mundo interior. É ali que o nosso verdadeiro eu é forjado. Para fechar, a fonte nos deixa com uma reflexão final, que vem de uma perspectiva teológica, mas que eu acho que levanta uma questão universal. O autor argumenta de cultivar o caráter não é um meio de comprar a salvação ou o favor de Deus, que ele escreve como um presente. Isso me faz pensar, independentemente da perspectiva espiritual de cada um, qual seria o impacto no nosso mundo se mais pessoas se concentrassem em cultivar o caráter, não como um meio para um fim, seja o sucesso, o reconhecimento ou uma recompensa espiritual, mas como um fim em si mesmo? Como seria um mundo onde ser uma boa pessoa é, por si só, a maior das recompensas?